aqui a gente está novamente numa lavoura de trigo. A gente pode até perceber que essa tem bastante incidência de erva daninha, que traz competitividade para o trigo, e também pode ser um local, né, onde ela vai receber aí pragas e doenças que posteriormente pode afetar o trigo. Então o ideal é que a lavoura esteja sempre, né, com herbicida em dia, com manejo de plantas daninhas em dia, para a gente não ter esse tipo, né, de trabalho com competição e fitossanidade. Com relação ao trigo, na Bahia, hoje a janela boa de plantar trigo é em torno de maio, do mês de maio, né, podendo se estender até junho, em alguns casos se antecipar abril. Até alguns materiais estão sendo feitos, alguns testes de plantar em março, no final de março, né? O trigo é uma cultura que a gente tem que ter muito cuidado com a qualidade, né, do nosso grão. Até a curvatura desse grão faz diferença, se ele vai ser um grão para panificação ou não, né? Essa é a maestria, é o maior grau de qualidade do trigo, aquele grau do trigo feito para pães, né? Inclusive, se a gente vê, Igor, tá na hora de cortar a água ou não do trigo, a gente pode pegar, né, alguns grãos e espremer mesmo o grão aqui na mão, e se a gente vê que saiu água, o grão saiu água ainda, ele ainda tá, a gente fala que tá bebendo, né? Tá leitoso. Se saiu o grão inteiro, já seco, significa que ele já parou, já desmamou, né? Que a gente fala na roça. Quando a lavoura ela atinge essa maturidade aqui, que tem algumas plantas já, né, em senescência, já secando, e outras ainda atrasadas e tal, a gente trabalha com irrigações não tão pesadas, porque uma lâmina pesada no trigo seco e a ventania que é aqui na Bahia, a gente pode deitar muito a roça. O trigo é uma cultura que ela deita muito fácil, um acamamento muito fácil. Vai depender um pouco da variedade do trigo, ou até questão de também de controladores de crescimento do trigo, né? Mas a gente sempre tem que tomar cuidado. Ao final do ciclo, lâminas pesadas tende a acamar mais a lavoura de trigo. O ideal é que essa lavoura, a gente fala na roça que se tem algumas áreas, algumas poucas áreas acamadas, é normal, o trigo vai produzir muito. Se chegar na roça, a lavoura estiver 100% em pé, né, seca e em pé, significa que ela não produziu tanto. Mas isso é um ditado popular que a gente leva aqui no dia a dia, né? Seria mais como um norte aí para o produtor, quando ele estiver na campo mesmo, visualizando. A cultura do trigo aqui na Bahia, se pegar um ano assim que chova a quantidade mais ou menos normal para a região, nas épocas normais, a gente tem uma quantidade irrigada em torno de 400 a 500 milímetros na lavoura do trigo. Isso vai depender um pouco também da janela de plantio. Quando a gente passa a plantar o trigo mais para o final da janela, ou até passar um pouco, seria final de maio, início de junho, quando chega nessa idade aqui agora, nessa época, em setembro, meados de setembro, o trigo está pedindo muita água. A evapotranspiração da cultura está muito elevada. Então a gente acaba irrigando mais, porque a gente precisa atender a demanda hídrica da cultura. Então, às vezes o produtor fala, eu vou irrigar meu trigo 300 milímetros. Não, minha fazenda a gente irriga 400, minha fazenda a gente irriga 500. Pode ser que os três estejam certos ou os três estejam errados. Vai depender muito da demanda hídrica, daquela variedade, para aquele lugar. Aí, para isso, a gente tem uma estação climatológica aqui, pegando e estimando a evapotranspiração real da cultura nesse lugar. Então, pode ser realmente que um trigo plantado mais cedo, você consegue fechar ele em 350, 400 milímetros. Um trigo plantado mais tarde, você vai fechar ele em 500, até passando um pouco, né? 550 milímetros. É uma cultura que vem uma opção muito boa para substituição do milho, pois o milho ele tem se elevado muito o custo de produção, e a cigarrinha tem combatido muito as altas produtividades. E o trigo a gente consegue controlar melhor a questão de pragas e doenças, né? O trigo a gente não pode plantar muito cedo por questões de brusone, também é uma preocupação muito forte aqui na região, o brusone. E no geral a gente tem essa cultura, né,
que se irriga muito bem também. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou economizar água, eu vou plantar trigo. Não é bem assim. Essa cultura ela necessita de água para ela encher bem o grão. Ela precisa de um grãozinho pesado. Então, se trabalhar de forma adequada, trabalha em cima desses valores, né, que eu citei de irrigação.